Boa noite. É uma satisfação aqui estar, apesar da voz não estar muito boa hoje. Nós nordestinos padecemos muito com essas mudanças de clima. Vem o frio, nem frio ainda está, mas já começa a complicar um pouquinho para a gente. E uma pequena correção. Eu não faço parte do grupo estável de trabalho da CERT, e sim da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, que fica lá pertinho da minha casa, lá no Parque São Jorge. Mas é que eu vou tanto a CERT e me chamam tanto ali, que eu já disse a eles uma vez que eu preciso daquela placa que identifica os móveis e utensílios, porque de tanto ir parece que faço parte do patrimônio de móveis e utensílios. O tema que nós combinamos desenvolver rapidamente nesta noite, eu digo rapidamente porque qualquer exposição com menos de 2 horas é rapidamente mesmo. A gente pensava em ficar um pouco mais, tal, mas em respeito a alguns, e eu também já aprendi de tanto fazer exposição nessa ilha, toda exposição que vai além de 35, 40 minutos é um estímulo muito forte para que as pessoas coloquem o sono em dia. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas o tema, como foi dito, é Jesus, médico de homens e de almas. Quando a gente analisa o que tem sido o mundo, desde tempos imemoriais, não de agora, a gente vê como é importante essa atuação do Cristo. Porque ele, quando veio, e todos sabemos, teve uma encarnação muito curta, uma missão dificílima, até ser brutalmente e cruelmente assassinado. Em apenas 3 anos, um jovem, 33 anos, eu tenho um filho praticamente dessa idade. Esse homem jovem mudou o pensamento da humanidade, mudou a maneira de pensar, porque trouxe não ensinos ligados à criação de uma nova religião, ou coisa do tipo rituais que deveriam ser adotados pelo povo da sua época, ou por nós hoje em dia, vestimentas especiais, oferendas especiais, nada disso. Ele não fundou, não criou uma nova religião. Quem analisa com cuidado a missão cumprida pelo Cristo vai perceber que ele adotou aquilo que os gregos chamam de metanoia. Metanoia significando, na sua tradução mais precisa, despertar da consciência. Foi isso que o Cristo veio nos trazer. E é interessante que quando a gente analisa, não poucas vezes, ele diz assim: eis que vos foi dito tal coisa, eu, porém, vos digo. Já trazendo uma nova maneira, a maneira real, verdadeira de se interpretar os fatos. Dizia: quando orardes, não façais como os fariseus, que oram de pé nas praças públicas ou nas sinagogas, para serem vistos do povo. Quando orardes, entrai em vosso compartimento secreto e orai em segredo a Deus, que Ele que tudo vê em segredo, vos recompensará. Então, com essa série de vos foi dito, eu porém vos digo, ele já vem trazendo uma maneira nova de nós vermos a realidade. Em outras ocasiões, falou: o reino de Deus está dentro de vós, dizendo: é ali que vocês têm que se estabelecer, voltar o olhar para dentro de si, porque tudo que está fora, primeiramente, está fora do seu controle. A gente não muda o que está lá fora,
A gente tem o direito e o dever de mudar o nosso interior. Então, com ensinamentos dessa natureza, ele trouxe uma verdadeira revolução, como diz a Joana de Ângeles. O Cristo foi um revolucionário, mas não um revolucionário que os seus compatriotas da época esperavam. Um Messias poderoso que viria sentado num cavalo branco, comandando um exército poderoso que iria libertar Israel de todo o domínio que tinha, inclusive, dos romanos na época, e queria colocar Israel como sendo o povo verdadeiramente eleito que iria governar o mundo. Enganaram-se. Porque sim, o Cristo cumpriu muitas, como é que eu diria? Ele revelou muitas facetas. Como diz o Evangelho, Jesus percorria todas as aldeias e cidades, ensinando nas sinagogas deles e curando todas as enfermidades. O que se destaca daí, de primeiro, a parte inicial dessa frase, desse registro de Mateus, é que o Cristo tinha a função de mestre, tanto que o chamava exatamente assim. Depois de ele se tornar tão conhecido, era o rabi, aquele que ensinava, o mestre, o pedagogo, o professor. Só que uma diferença, ele não ensinava apenas com palavras, ele ensinava sobretudo com suas ações, com seu comportamento, com sua maneira de lidar com o outro. E exercia a função de curador, de médico. Médico de corpo e médico de espírito. Não faz muito eu estava vendo um vídeo do Dr. Paulo Frutuoso, que quem não conhece vale a pena ver. É um médico oncologista muito famoso, nas lides espíritas também, trabalhador lá do Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. E ele conta muitas histórias de tudo que ele viu, de materializações de médicos espirituais, de cirurgias espirituais as mais diversas. Ele mesmo já escreveu 10 livros a respeito dessa temática. E ele dizia assim, o Cristo fez muitas curas, mas nenhuma das curas dele foi milagre. Nenhuma. O Cristo não fazia milagres. Milagres atribuíam àquelas pessoas que não sabiam, não entendiam o que estava acontecendo. Mas, diferentemente de nós e de toda a humanidade, ele conhecia tudo, de tudo. Por quê? Porque era um espírito puro, era e é um espírito puro, que recebeu uma missão dificílima, mas aceitou, que veio resgatar-nos da nossa ignorância. Como ele dizia, e conhecereis a verdade e ela vos libertará da ignorância, dos maus hábitos, dos maus vícios, das más inclinações. Esse era o Cristo. Mas ele também teve outras funções. Ele teve a função de consolador. Quantas e quantas pessoas não foram amparadas, porque o Cristo, como vamos ver daqui a pouco, utilizava as técnicas mais diversas para realizar curas. No mínimo 7 são catalogadas. Mas ele, antes de tudo, acolhia a pessoa. Recebia. O sofredor de todo matiz era acolhido primeiro e depois tratado e, na sequência, orientado. Era assim que ele fazia. Vejamos, por exemplo, no caso do cego de Jericó, do Bartimeu. O que diz essa passagem registrada por Mateus? O Cristo descia de Jerusalém, de Jericó, desculpa, e quando estava na estrada que conduzia de volta a Jerusalém, ouviu gritos. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim.
ouvi aquilo repetidamente. Não era nesse tom que eu estou falando baixinho, que a minha garganta não permite. Mas por quê? Porque aquele homem, Bartimeu, que era um cego de nascença, um pedinte, um mendigo, estava sentado à beira da estrada, junto com outro companheiro também pedinte. Ele era identificado como mendigo pelo fato de portar uma capa que lhe era conferida pelo poder romano, para que ele fosse identificado. Não, você é um mendigo profissional, pode pedir à vontade, não tem problema. E ele estava ali, só que ele não enxergava, era cego, mas ouvia. E ele ouviu um alarido muito grande e perguntou para o companheiro dele: o que está acontecendo? O companheiro falou: olha, é aquele rabi, Jesus de Nazaré, que está passando ali. Só que a fama de Jesus já espalhara por toda aquela região, que, como diz aqui, ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas deles e curava todas as enfermidades. Ele deve ter pensado: é agora ou nunca. O homem está passando, então sai da frente. Se for preciso dar cotovelada, eu dou, mas vou procurar. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E depois de repetidas vezes, imagino que num grito muito alto, o Cristo ouviu, parou e perguntou para os discípulos: o que é que está acontecendo? E eles disseram: olha, um ceguinho ali, o ceguinho está te incomodando, está pedindo socorro. E o mestre que fez, olha que ensinamento fantástico, parou e falou: digam a ele que venha até mim. Isso é muito simbólico. O Cristo poderia ir lá, então venha até mim. Isso é um convite para todos nós. Tanto que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então ele fala que ele era um consolador. Venha que eu consolo, eu acolho. Se necessitas, eu te curo, e depois ainda te mostro o caminho a seguir. E ainda nessa passagem, diz que o Bartimeu largou aquela capa fora, despojou-se dela, como que estivesse jogando toda a sua vida até aquele momento fora. Era um momento de refazimento de caminho. Levantou-se, foi até o Cristo e, ajoelhando-se, o Cristo perguntou-lhe: que queres tu que eu te faça? Outro ensinamento fantástico. Que queres tu que eu te faça? Certamente, se essa pergunta fosse feita hoje, acho que 99% da humanidade diria: Senhor, eu quero aqueles 6 números no Natal, sabe? Aquele da Mega Sena. Ou seja, o Cristo estava respeitando o livre-arbítrio dele, ao perguntar: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu vejo. E o Cristo simplesmente pôs a mão na cabeça dele e falou: eu quero que tu vejas. E desde depois a narrativa. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, aquela criatura teve um momento de despertar de consciência, abandonou toda uma vida que tinha, teve a fé, pois sabia que poderia ser curado, movimentou-se, buscou, busque e acharás, bate e se abrirá. Não ficou esperando, não vou ficar aqui sentado aqui na beira da praia, tomando água de coco espiritual da Paraíba e alguém vai resolver meu problema. Não, ele se levantou e buscou. Ele fez o que podia, pediu ajuda, me leva até o homem, pelo amor de Deus, é agora ou nunca. Mas buscou. Esse é outro ensino para a gente. Você quer alguma coisa? Se mexa. Busque. Não fique esperando que Deus resolva o seu problema, não. Porque o sujeito pode rezar, né? Não, eu vou, olha, estou desempregado há 6 meses, eu vou ficar aqui só assistindo Netflix,
porque vai alguém bater na minha porta para me oferecer um emprego no serviço público para eu trabalhar 3 vezes por semana e ganhando 50 mil reais. Não vai acontecer nunca. Agora procure e você vai ser ajudado. Porque o Cristo nos ensina que Deus é, antes de tudo, um Pai justo e misericordioso. Pois bem, então Jesus tinha essa característica de curador, de médico. O que vem bem a propósito de quê? De algumas características desse mundo que nós vivemos. Que é o mundo de provas e expiações, cuja característica principal, primordial, qualquer, predominância do mal. Como consequência, esse mundo, segundo os bons espíritos, assume a função de 3 coisas distintas, mas complementares. Primeiro de tudo, é um cárcere, uma prisão para muitos que estão impedidos de transmigrarem. Então, compulsoriamente ficam por aqui. É um educandário, é uma escola. Todos nós somos aprendizes, ou pelo menos deveríamos estar aprendendo. É um educandário. Por fim, dizem que é um hospital, porque somos todos, aí sim, eu digo, somos todos, em algum grau e de alguma forma, enfermos da alma. Alguém duvida disso? Veja o que está acontecendo no mundo. Este planeta nunca ficou 30 anos, que é um período praticamente assim, um ponto no passar do tempo, na eternidade, sem que houvesse um conflito bélico sério. Pensemos. Primeira Guerra Mundial, qual coisa mais recente, né? Eu não estava lá, não. Eu sou idoso, eu não estava na Primeira Guerra Mundial, não. Foi em 1918. Eu vim um pouquinho depois. Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Passou um pouquinho, 39 a 45, outra guerra tenebrosa. Aí depois vem uma série delas. Vietnã, Afeganistão, não sei o quê, aquelas brigas na África. E agora, quando a gente pensa que está tudo em paz, teve o Iraque também, né? Vietnã, é um atrás do outro. E agora estamos chegando. Guerra no norte da Europa. Guerra de novo no Oriente Médio. Então, aí você vai atrás das razões da guerra. Por trás das guerras há sempre uma coisa: egoísmo, orgulho. Eu sou mais poderoso, eu posso te destruir a hora que eu quiser. Eu posso varrer essa civilização do planeta. Todos nós acompanhamos isso. Porque meu exército é mais poderoso. Eu posso fazer isso. Ou como vimos, mais ou menos uns 10 meses, 11 meses, uma alta autoridade internacional se referia aos imigrantes venezuelanos. Isso me chocou tanto que eu nunca esqueci. Como sacos de lixo. Não eram seres humanos. Sacos de lixo. Ou seja, o orgulho. Eu sou da raça branca, da raça que predomina, e vocês não são nada. É porque essas pessoas ignoram o ensino do Cristo que diz: a cada um será dado segundo as suas obras. A colheita, a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Então há muita doença nesse mundo. E o Cristo, quando ali esteve agindo como o divino médico, como eu disse, primeiro ele acolhia e depois tratava e encaminhava a pessoa. É óbvio que todos que foram curados morreram. Até hoje eu não encontrei nas ruas de Florianópolis nenhum que subsistisse lá em 2000 anos. Não, todos morreram. Por quê? Porque o corpo é finito. Um dia ele perde a sua função. Exaurem-se as energias e temos que voltar para o mundo espiritual. Esse corpo tem que ser abandonado
como uma veste que deixamos para, quem sabe, um dia alcançarmos outra mais bonita, não é não? Assim é. Então, Jesus, a gente analisando com muito carinho, dizem nos evangelhos que ele fez em torno de 35 curas. Mas conhecendo o escrito do João, que diz que se tudo que o Cristo fez e ensinou fosse escrito nos livros, nem todas as bibliotecas do mundo caberiam todos os livros que seriam escritos. É óbvio que é um certo exagero, aquilo que nós na gramática chamamos de linguagem hiperbólica, não? Um pouco de exagero. Mas, de qualquer forma, deve ter tido muito mais coisas. Eles registraram aquilo até como nós economistas dizemos, um efeito de demonstração. O Cristo, é óbvio, que ele promovia as curas para ajudar aquelas criaturas, mesmo sabendo que muitas vezes elas não mereciam, que houve oportunidade em que ele curou as pessoas. Por exemplo, narra-se que ele estava sentado à beira do lago depois de uma noite inteira de curas, em Cafarnaum, perto da casa do Pedro, e Pedro o viu a chorar. Aí perguntou: mestre, por que você está chorando? Uma noite maravilhosa, você curou tanta gente. Ele falou: pois é, Pedro. Agora veja, daqueles tantos que foram curados, só um voltou para agradecer. Mas um que era leproso ainda saiu daqui pensando: agora eu estou curado, aquela minha família agora vai ver. A minha família que me rejeitou. Outros não vão aproveitar a noite para, enfim, né, já sabe, né? Fazer tudo o que eu quero. Mas só um voltou para agradecer. De todos. Ou seja, nós, seres humanos, continuávamos enfermos. Faltava-nos o sentimento da gratidão. Não que nós, ao fazermos qualquer coisa pelo outro, esperemos manifestação de gratidão. Não. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Mas é um sentimento tão nobre. Faz bem muito mais a quem é grato do que a quem recebe. Que demonstra o reconhecimento de que algo por ele foi feito e que a partir daí ele tem o dever de fazer pelos outros também. Pois bem, então o Cristo aplicou 7 técnicas diferentes. Eu até esqueci de perguntar quanto tempo nós temos aqui para falar por uma razão simples, que quando se dá palavra para nordestino falar, é um absurdo. Eu vou fazer um pequeno comentário de 2 horas. Então a gente tem que ter um cuidado quando franqueia a palavra para o nordestino. Eu sou nordestino de João Pessoa, Paraíba, a segunda cidade mais linda do Brasil. Quando eu estou lá, eu digo que é a primeira, mas quando estou aqui, e que a segunda é Floripa, mas aqui eu digo que a primeira é Floripa, e a segunda lá. Assim eu fico bem com todo mundo. Mas o Cristo aplicou, em verdade, pelo menos 7 técnicas. Primeiramente, isso como aconteceu com Bartimeu. Ele simplesmente impunha a mão e disse: eu quero que você fique curado. Ponto. E curava. Agora pergunta: de onde é que vinha esse poder curador do Cristo? E por que isso teve tanta repercussão? Aí a gente teria que pensar. A época do Cristo, nem esse serviço público tenebroso que nós temos de saúde existia. Não existia absolutamente nada. O povo, especialmente a grande maioria pobre, desassistida, não tinha direito a médico, hospital. Isso nem existia. Quando os ricos enfermavam, vinham médicos da Grécia, da Pérsia, do Egito para tratar. Agora, e os pobres? Era o chazinho da vovó, que nem sempre funcionava. Por mais vontade que a vovó quisesse curar. Só que naquele tempo algumas enfermidades eram muito sérias. Enfermidades de pele. A hanseníase, por exemplo, era muito comum.
Mas, curiosamente, o Cristo curava tudo. Mas de onde vem esse poder? De onde vinha esse poder dele? Aí vamos lembrar, a doutrina espírita nos socorre dizendo, questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus alegada ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. E ao comentar, Kardec diz que Jesus era o espírito mais puro que encarnou neste planeta e que o Espírito de Deus o animava, significando que o Cristo era o médium de Deus. E lembremos, o Cristo era e é o Espírito puro. E uma das características do Espírito puro é saber tudo de tudo e ter alcançado um nível de evolução praticamente infinito. Significava ao intérprete que o Cristo, ao olhar para a criatura, não precisava da tecnologia moderna que nós temos aqui, graças a Deus, ressonância magnética, tomografia computadorizada, cirurgia robótica, não sei o quê. Nada disso. Naquela época não existia nada disso. O que fazia ele? Simples olhar. Ele via o corpo e via a alma. Via a matriz da enfermidade, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso corpo está enfermo porque a nossa mente desequilibrou-se. É o espírito que está doente. E se nós cuidamos apenas do corpo, sem cuidar do espírito, é muito possível que tenhamos recaídas. Como diz o doutor Joaquim Murtinho, que é um médico espiritual, a saúde não se compra no balcão da farmácia. Seria muito fácil, eu estou com um problema aqui muito sério, um problema cardíaco, compro o remédio na farmácia, tomo, acabou. Mas e a causa verdadeira? Como diz Emmanuel, a causa verdadeira das enfermidades, em sua grande maioria, são os desequilíbrios mentais, são os desequilíbrios espirituais. Não por outra razão, o Cristo sempre dizia, primeiro, eu não te curei, foi a tua fé que te curou. No caso da mulher hemorroísta, o Cristo nada fez, ela foi se arrastando até que tinha a certeza que tocando no manto, nas fímbrias do manto do Cristo, ela seria curada. E naquele movimento, aquele monte de gente, o Cristo pergunta, Pedro, me conta aí, quem foi que me tocou? Imagine que o Pedro, na linguagem de hoje, ele tirou o cabeção a criatura. E com essa quantidade de gente aqui, como é que eu vou saber quem tocou nele? Eu não sei, mestre. Aí a mulher parou, fui eu. Falei, é porque eu senti de mim sair um poder muito grande, uma virtude muito grande. Mas foi a fé da mulher. A tua fé te curou. Uma outra oportunidade, veja bem, a segunda técnica, ele não fez nada. Simplesmente tocaram lá. A outra técnica, lembra da história do centurião e do servo? O centurião chegou para ele e falou, mestre, nós sabemos que tu vens de Deus. E se tu quiseres, era um centurião romano, preste atenção, inimigo de Israel. Se tu quiseres, o meu servo que está doente em casa pode ser curado, será curado. Aí o Cristo olhou para aquela turma toda e falou, eu nunca encontrei tanta fé, nunca vi tanta fé. Parou um pouco, aí disse para o centurião, teu servo está curado. Olha só. Outra técnica que o Cristo usava com cegos, além do cego de Jericó, ele, como aconteceu na fonte de Siloé, que tinha um ceguinho que ele cuspiu no chão, pegou um pouquinho daquela saliva com barro, passou no olho do cego e falou, agora abre os olhos. Ele foi abrindo aos poucos, foi olhando e disse, Senhor, agora só vejo mulher bonita.
uma beleza para ele. Acabou vendo. E essas foram 7 formas de curar, induzindo a pessoa a se curar. Teve aquele caso que é muito jocoso até, eles estão lá numa reunião na casa do Pedro, uma multidão enorme lá fora, não cabia na casa do Pedro, e desteiraram a casa do Pedro e desceram com um paralítico pelo telhado. Deve ter sido um susto danado, aquele cara descendo. E chegou lá, o Cristo simplesmente olha para ele e fala: levanta e anda, o que é que você está fazendo aí? Então veja quantas técnicas ele fazia, mas estava sempre, a gente para e pensa, apelando para a fé da criatura. Mova-se. Tanto que ele dizia: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, farão o que eu faço e muito mais. Irão até para aquela montanha. Sai dali para cá. Primeiro deixa as pessoas descerem da montanha. Sai daí e vai para lá. E a montanha irá. Agora, o poder do Cristo vinha, como disse eu, do fato de ser um espírito que conhecia tudo. E diz o Dr. Paulo Frutuoso, muito possivelmente o Cristo conhecia tudo de fisiologia humana, tudo de microbiologia, porque para curar o leproso, ele tem que saber que aquilo lá era provocado por um germe, que ali tinha uma deficiência orgânica, mas ao mesmo tempo tinha um resgate muito duro. Então, ao tratar o corpo, ele estava dizendo para a alma: agora você se cure, daqui para frente se cuide, vai, não peques mais para que não te aconteça nada pior. Pensando no mundo de hoje, para terminar, como nós precisamos desse médico? Como nós ainda nos deixamos dominar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pelas divisões dentro de casa e na sociedade, pela discriminação, pelos preconceitos. Sim, o mundo evoluiu muito desde a época dos romanos, da antiga Roma. Hoje já não se cegam crianças para que não fujam, já não se emasculam escravos para não ficarem desejando as suas respectivas dómina, suas patroas. Hoje já não se crucificam pessoas, mas a evolução moral ainda está muito lenta. Porque Deus, quando nos permite obter determinados conhecimentos, por exemplo, quando nós dominamos a fissão nuclear, que produz uma energia imensurável, todos nós sabemos qual foi o primeiro uso dado a isso. A produção de bomba atômica, que matou de uma vez só 80 mil pessoas e depois quase 300 mil morreram em razão do lançamento de dois artefatos nucleares. Agora, como disse eu no início, nós não somos responsáveis pela mudança do mundo. Nós somos responsáveis apenas por nós mesmos. Nem pelos nossos filhos nós podemos evoluir. Por mais que os amemos, nós não conseguimos dizer: eu vou ali no Angelone espiritual comprar 1 quilo de evolução para o meu filho. Não. Vai ser uma tarefa dele. Por mais que seja sofrido para ele e para nós. Mas cada um é responsável por si. Ninguém paga o pecado do outro, salvo se você induz alguém ao suicídio. Aí você é partícipe do ato, é corresponsável. Então a ideia é essa. O Cristo nos aponta o caminho da cura. O caminho da cura é o despertar da nossa consciência. É o trabalho, o bom combate, como diz São Paulo, que temos que fazer dentro de nós, todo dia, toda hora. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações.
Eu, quando interpretei, alguns anos atrás, essa frase, eu disse assim: essa frase me salvou, porque ela requer apenas um esforço, não um resultado. Esforce-se para, trabalhe nesse sentido. Às vezes o resultado pode não ser exatamente aquele que você já busca agora, mas se esforce. A transformação íntima que prega Hermâncio de Foucault no seu livro Reforma Íntima Sem Martírios. Trabalhemos. Esse é o sentido. Porque aí vamos adquirindo mais resistência espiritual e, portanto, tornando-nos cada vez mais livres da enfermidade. Mas enquanto persistirmos com as mesmas características, a enfermidade vem ao nosso alcance. Pensemos nisso e peçamos ao Cristo que nos ajude nesse processo de transformação moral, que nos ajude a curar a nós mesmos, a curar das nossas veleidades infelizes, dos nossos hábitos infelizes, e que Ele nos abençoe nossa caminhada hoje e sempre. Boa noite.